Olá, tudo bem? Prazer rever vocês aqui, né? Continuando esse nosso encontro, né? Sobre marketing imobiliário com ênfase em mídias digitais. Quem está falando é o professor Carlos Vieira, né? E só para revisar rapidamente o que nós vimos no nosso último encontro, nós falamos sobre o papel do marketing, né? De como que ele surgiu, de como que a velocidade do marketing ele surgiu na nossa vida, ele mudou a vida das empresas, né? De como que é importante eu ter um planejamento estratégico e saber para onde que eu vou e principalmente, né, nós deixamos muito claro para vocês, espero que esteja muito forte na mente de vocês, que o consumidor cada vez mais ele sabe o que quer, ele está atento. Então eu preciso saber de que forma que eu vou usar a meu favor as mídias digitais, como é que eu vou saber me comunicar com ele. E, sobretudo, como é que eu vou acompanhar o que ele está gerando de conhecimento, gerando de informações aí fora, que eu posso capturar isso para a minha empresa, né? Falamos um pouco também de planejamento, de ter conhecimento do seu negócio, falamos também de possíveis impactos de crise que surgir no uso de mídias sociais. E agora a gente vai dar continuidade ao nosso segundo encontro, né? A gente vai falar um pouco como gerar mais vendas na internet, né? Claro, lembrando que com a internet 2.0, cada vez mais esse é um segmento, né? Esse é um nicho de mercado que veio para ficar. Ou você conhece alguém que nunca ouviu falar de compra digital, né? Com a internet, após a pandemia, cada vez nós consumidores descobrimos esse nicho e hoje é um dos segmentos que mais vende no varejo aqui no Brasil, em todo o país, todo mundo. Eu só trouxe para vocês para mensurar uma pesquisa que eu fiz, né, de alguns sites, né? Essa é a audiência da internet apenas no mercado imobiliário. Ou seja, essa é a última pesquisa que tem, é uma informação, né, de outubro do ano passado, mas em termos de pesquisa, isso é quase que atual, é a última pesquisa que foi divulgada. A gente sabe que tem outras pesquisas que vão sendo feitas, mas nem sempre as empresas divulgam. Essa empresa apontou que em outubro do ano passado, quase 5 milhões de consumidores, ou seja, usuários, acessaram sites imobiliários. Isso foi um acréscimo de 18% em relação a setembro do ano passado. Então vocês percebem que é uma fonte de divulgação que vem crescendo e vem despertando muito forte o interesse do nosso cliente. Aqui está a fonte da pesquisa, depois vocês podem checar, né? Ela foi baseada numa matéria do jornal Valor Imobiliário de novembro do ano passado. Mas qual o principal motivo para o crescimento dessa audiência? Né? Lembrando, aumentou a renda da população brasileira, né? Aumentou o poder de compra, principalmente das classes C e D, que eram classes que não tinham tanta força de consumo, né? A estabilidade da moeda e o plano real deu essa melhoria, então as pessoas começaram a buscar satisfazer aquele sonho de longo prazo, que é adquirir um imóvel, né? Principalmente e também com o crescimento, né, da internet nas classes C e D. Hoje praticamente 60% dos lares brasileiros tem internet. Então isso facilita a pessoa também a buscar e despertar esse lado dele de consumidor. Esses aqui foram os principais sites imobiliários mais acessados nesse período, né, com todas essas informações. Mas para que eu estou fazendo essa menção para vocês? Para mostrar que, e aí eu volto naquela imagem do dinossauro lá do começo. O marketing imobiliário, ele tem uma evolução muito grande, né? Aquela forma com que eu comercializava, com que eu divulgava meu produto, principalmente se eu estou há muito tempo no mercado, ou se eu faço parte de uma empresa que já está há muito tempo no mercado, né? Essas formas de divulgação aqui são coisas arcaicas. Mas a gente vê isso ainda hoje. Se você andar em algumas cidades pequenas, alguns bairros, né? Esse tipo de comunicação existe, mas é uma comunicação que já está superada.
Ou seja, a maioria das técnicas de venda de imóvel que nós usamos hoje, elas têm mais de 100 anos. O que vem mudando esse paradigma é a internet 2.0. Isso vem facilitando, né, e propiciando que a empresa também tenha conhecimento, a empresa tenha ferramentas para divulgar o seu produto e, sobretudo, do outro lado da mesa, o cliente também ele nos visita, ele nos conhece sem que nós saibamos. Ou seja, como é que eu vou usar? Esse é o grande questionamento que eu deixo. Como é que eu vou usar a internet para vender imóveis? Como é que eu vou me adaptar a essas novas tecnologias? Como é que eu vou melhorar as práticas no marketing online? Ou seja, como é que eu vou lidar com essa ferramenta de rede social, rede digital, que está aí na minha porta, e eu preciso me adaptar para usar, eu preciso saber usar, eu preciso monitorar, né? Porque eu sei que o meu concorrente está fazendo isso, se eu não fizer, eu vou ficar fora, e sobretudo, o meu consumidor também está dentro desse jogo. Lembrando, nós discutimos na aula passada, nós temos que estar muito atento, o nosso consumidor, ele sabe o que ele quer. Nós somos consumidores, sabemos disso. Quando eu saio para comprar essa caneta, eu praticamente já sei o que eu quero. Posso até chegar na empresa, pesquisar, tudo é uma coisa do imóvel. Se eu procuro essa empresa para comprar um imóvel, alguma coisa me chamou a atenção. Eu já pesquisei sobre a sua empresa, sobre você, até noção de preço, sobre o que estão falando de você, a localização. Né? Tudo isso vem através da rede digital, e você, quando chega nesse contato pessoal, você precisa saber como é que eu vou melhorar, como é que eu vou, uma expressão bem já usual, né? Como é que eu vou fidelizar, ou eu vou converter isso, né, para ampliar o meu funil de venda. Ainda já falamos um pouco sobre isso, nessa oportunidade trazida pela internet. Ela potencializa a exposição da empresa, ela facilita o uso de tecnologia, e a tecnologia é uma ferramenta cada vez mais usual, né? Todos nós hoje somos usuários aí de 1, 2 até 3 telefones, notebooks, né? TV a cabo e outras coisas. Então tudo isso graças à tecnologia e graças à internet 2.0, né? A internet 5G é outra realidade que está chegando aqui no nosso mercado. Isso vai facilitar a forma, a velocidade de comunicação, o tráfego de dados. Então isso também está dentro de oportunidades, né? Eu posso segmentar o meu cliente, eu posso segmentar o meu comércio, o meu mercado, aliás, melhor dizendo, e também posso lançar produtos segmentados que vai atender cliente A, C ou E. Com isso eu consigo monitorar o meu cliente, monitorar o meu produto, monitorar o mercado. E, sobretudo, essa é a grande chave de toda a nossa atuação aqui, toda a nossa discussão. É o retorno sobre o investimento. É isso que me propicia eu alimentar o meu negócio, gerar mais negócios, né? E isso vira uma grande roda. E nessa roda de bons negócios, de boas oportunidades, eu tenho certeza que vocês, alunos aqui do Grupo Prime, alunos da Escola CETEP, estão saindo bem, porque a nossa escola é uma referência em informação, uma referência em excelência no mercado. Mas, ainda continuando essa conversa nossa, que desafios que a internet, né, me traz? Já falamos muito sobre isso. O consumidor internauta é mais inteligente, informado, ele tem mais acesso à opção de imóveis e tem mais informações, ele tem a web como principal fonte de informação, e aí, se você se propõe a entrar nesse segmento, você precisa ter uma sistemática de atualização dos seus posts, né? Porque não tem coisa pior do que você entrar num site e ver ou no Instagram, ou em qualquer outra ferramenta, e ver uma postagem antiga. É a mesma coisa de você pegar e ler um jornal de semana passada. Já é coisa requentada, popularmente dizendo. Então isso também acaba
gerando uma antipatia em vez de uma empatia dentro do nosso cliente, né? A internet ela exige que nós sejamos mais rápidos, ela exige que nós sejamos ágeis e demos uma resposta e uma atenção com mais frequência, e eu volto a dizer, uma atenção única, clara e objetiva. Da mesma forma que eu estou falando de forma direta com você que está me ouvindo, o nosso cliente ele quer isso também. Ele quer que eu, você, tenha essa atenção e o atenda como se fosse o único. E eu volto a lembrar, cada cliente ele é único naquele momento que você está negociando com ele. E o cliente, cada vez mais ele é mais independente. Ele sabe o que ele quer, ele tem acesso à informação, ele conversa, ele participa de pesquisa boca a boca, né? Então, quando ele chega a te procurar, aquelas técnicas de vendas antigas já ficou para trás. Ele já tomou a iniciativa de te procurar. Ou quando você consegue despertar a atenção dele com uma postagem sua em qualquer rede social, algo diferente chamou a atenção. Então, esse é um cliente que é mais inteligente, né? Ele tem, volto a dizer, ele tem a internet como base de informação, ele quer resposta rápida e ele é mais independente. Esse é o grande desafio, né? E isso é a grande questão de lembrete para a discussão que eu deixo para vocês, que todos nós profissionais que nos propusemos a trabalhar com a internet, temos que estar com isso muito claro na nossa mente. Tá, já falamos sobre marketing imobiliário, sobre o uso de internet, né? Mas isso requer um perfil de um novo profissional. E aí eu volto a dizer na minha fala anterior, de que você que está aqui conosco nesse momento, no Grupo Prime, na Escola CETEX, você tem essa oportunidade de participar desse curso, você é mais informado sobre diversos assuntos, você se sente e sairá mais qualificado do que o seu concorrente que está aí no mercado, né? Você terá resposta mais rápida, porque você tem toda uma bagagem de formação, de orientação, e você é mais proativo. Então são todos esses conhecimentos e habilidades e atitudes que nós estamos aqui partilhando com vocês através do nosso curso, que o mercado exige. O mercado espera isso de vocês. Esse é o mínimo que se espera de um profissional, e principalmente do profissional de imobiliário, né? Não vamos nem falar de outras coisas básicas, já discutimos em outros módulos, de questão de empatia, né? De apresentação, de comunicação, de conhecer o seu produto, de saber lidar com as diferenças. Esse é o requisito básico. Ser informado, ser qualificado, ser rápido, ser proativo. Ou seja, ser proativo é você anteceder a qualquer angústia, qualquer dor que aquele cliente tem naquele momento. E mais qualificado, e lembrando, né, que não basta só você ter esse curso conosco. Você precisa estar a todo momento se reciclando, buscando leitura, né? E aí eu deixo uma dica. Reserva aí 20 minutos da sua agenda. Leia o que está acontecendo nos principais jornais, né? Assine um jornal do segmento imobiliário, assine alguma coisa da área de vendas, né? Acompanhe o que está acontecendo, para onde que está indo. E eu volto a dizer, principalmente a tendência do metaverso em relação à apresentação de imóveis aí fora. Os Estados Unidos está muito avançado em relação a isso, a própria Europa, o Brasil, a gente está caminhando, né? Então fique atento, porque não basta você estar preparado, não basta você ter a formação na área, a qualificação ela é constante e diária. Bom, vamos falar agora, falamos sobre a parte de teoria, a parte de perfil de profissional. Vou falar um pouco agora do marketing imobiliário na rotina do corretor de imóveis, dentro da ótica de utilização de mídias digitais. Algumas considerações práticas. Para uns pode ser coisa simples do dia a dia, para outros não, mas a gente quer com isso é despertar você para dizer, olha, mesmo que você está fazendo, sabe que você está se atentando para isso?
né? Se eu ainda não estou fazendo, eu vou procurar aprimorar. Então, isso é mais uma dica da gente que já está aqui no mercado e uma dica que a nossa escola CTF deixa para vocês, né? Para que a todo momento você se lembre disso e possa... Opa, vou voltar aqui porque às vezes eu não atendi esse cliente com esse perfil que ele esperava. Já falamos que a internet ela exige mudança no marketing, né? Você jamais deve ocultar informações, né, do seu cliente. O processo de compra hoje ele se inicia muito mais cedo, porque o cliente, antes dele nos procurar, ele já fez uma série de pesquisas, né, na internet. Ele já sabe do nosso produto, ele sabe o que ele quer, ele sabe os atrativos, né, que o nosso produto oferece para ele. Você exige um atendimento ao cliente, um acompanhamento muito mais próximo. Lembrando, todos nós consumidores estamos cada vez mais sensíveis, né, e queremos um atendimento diferenciado. Essa seleção natural no mercado ela se acelera e a gente volta lá na aquela figura inicial dos dinossauros, né, que mostra que os dinossauros daquela época eram os maiores animais e eles não conseguiram se adaptar a essa seleção natural do mercado e eles foram eliminados. Da mesma forma que isso aconteceu com eles, pode acontecer com você, né? Se você não se preparar, se você não se qualificar. Olha aqui que nós discutimos aqui anteriormente, né? Se você não tiver informado, se você não for rápido, se você não for proativo e se você não se qualificar constantemente, né? Já falamos muito sobre isso, que a comunicação era uma via de mão dupla, né? A todo momento que eu estou falando com vocês, mesmo à distância, eu estou tentando imaginar quais são as reações com vocês em relação à minha fala. Quando você estiver conversando com o cliente ele está te dando informações e ao mesmo tempo ele está analisando para ver se você tem segurança, se você tem informação naquilo que você está se propondo a vender a ele. E por fim, né, e o mais importante, as empresas, aqui eu chamo a atenção, não só as empresas, os profissionais devem se adaptar, pois a mudança ela é inevitável. E a mudança cada vez mais numa velocidade agitada, né? Às vezes, aquilo que eu aprendi quando eu entrei no mercado há 2 anos atrás, 5 anos atrás, já não é mais verdade absoluta. Até porque não existe mais verdade absoluta, né? Mas eu preciso me reciclar, eu preciso estar sempre preparado, estar sempre entendendo o que esse cliente ele está dizendo, o que ele está acompanhando aí nas mídias sociais. Uma das funcionalidades mais desejadas pelo comprador de imóveis, isso é uma pesquisa que foi feita principalmente com clientes, né, do segmento de imóveis em Rio e São Paulo. Bom, a pesquisa dizia, se você for procurar uma rede digital de uma empresa, que tipo de informação que te despertaria atenção em primeiro momento? É foto. Então isso é pré-requisitos. Eu preciso ter um mínimo de fotografia, de foto, que quando eu fechar os olhos e pensar naquele imóvel, quando eu abrir, a foto ela me traga isso. E eu volto a lembrar vocês que procure se inteirar de como é que o metaverso, em relação à internet, está lidando com isso, setor imobiliário, né? Com o metaverso você vai possibilitar o cliente, da onde ele estiver, ele dar um passo à frente e ele se sentir no showroom de uma casa, de um apartamento ou de uma casa de veraneio. O cliente quer isso. Mesmo com uma foto, você bate o olho ali, você faz aquela viagem, né? Você se sente confortável. Isso vai despertar o sentimento dele de compra. Ainda como pré-requisito, né? Custos envolvidos na compra, né? A localização ao menos aproximada, porque ele quer ter noção de custo, de que investimento que ele vai ter, onde que está localizado esse imóvel, se está perto do raio de influência. Hoje, cada vez mais nas grandes cidades, a gente perde muito tempo no trânsito. As pessoas querem procurar comprar um imóvel que esteja próximo do trabalho, do lazer, né?
da escola, dos filhos, ou da própria próxima dos seus familiares. Então a pessoa quer ter menos tempo, né? Então esse é uma outra pré-requisito que eu, consumidor, quando for comprar um imóvel, começo a analisar. Então aqui é pré-requisito. E esses aqui são diferenciais, né? Que esse cliente pesquisado, ele apontou que ele usa. Mapeamento, ou seja, ele quer se sentir localizado onde que ele está aquele imóvel. Ele olhando ali aquela localização, né? Quais são as principais referências para ele ter essa localização espacial e geográfica? Que bairro que está situado? Esse bairro é mais populoso, menos populoso, né? É um bairro que é considerado um pouco violento ou menos violento, tem muito trânsito, é um bairro residencial, é um bairro mais comercial, né? É um bairro que tem dificuldade de estacionamento. Tudo isso são diferenciais que a gente leva em consideração na hora de comprar um imóvel. Em que região que está localizado, né? Que a região tem muito a ver, já disse para vocês, com deslocamento, né? Com facilidade de acesso, né? Até você mesmo, quando sai de casa para visitar um cliente, você já começa a pensar: como é que eu vou me deslocar, para onde que eu vou, qual é que é a minha agenda. O cliente, quando ele vai comprar um imóvel, ele usa isso como um diferencial, né? Um cálculo de financiamento, você possibilitar ter essas ferramentas, né, no seu instrumento de mídia social, onde ele possa simular um financiamento. Mesmo que aquilo não seja um financiamento fidedigno, mas um financiamento, uma planilha aproximada, para ele ter noção: olha, eu vou financiar um imóvel aí de 500 ou 1 milhão de reais. Preciso dar 200 mil de entrada, vou financiar tanto, preciso de uma renda X, né? Vou financiar isso por ao longo de 20 anos, eu vou pagar X mais alguma coisa por mês. O cliente usa isso como diferencial. Isso é instrumento hoje de informação. Não esconda isso do seu cliente. Deixe isso disponível, né? Isso é diferencial que vai facilitar ele optar em procurar você através de contato e depois fisicamente para adquirir o seu imóvel, ou procurar um concorrente. O interesse ele já tem. Ele quer comprar, ele quer locar um imóvel, né? Isso aqui são diferenciais que essa pesquisa aponta. E você tem um pequeno vídeo, né, um slideshow, para a pessoa se sentir, né, interativa, e a pessoa se sentir participando e já vivenciando no futuro, onde ele vai estar ou morando ou trabalhando. Ainda dentro de dicas práticas, anúncios sem fotos, eles geram 10 vezes menos contato. Porque a foto, né, ela nos desperta uma série de sentimentos que a sociologia e a psicologia já explicam. Então, uma dica que a gente deixa é um anúncio, para ele ser mais efetivo e ele alcançar o interesse do cliente, principalmente em relação ao imóvel, ele tem que ter cerca de 8 a 10 fotos, né? Tem que ter aquela foto principal que, quando eu bato o olho, ele fala: poxa vida, é aqui que eu quero morar, é aqui que eu quero trabalhar, é aqui que eu quero passar no mínimo 8 ou 10 horas do meu dia. Então tudo isso é um interesse que você precisa despertar nesse cliente. Mostrar os principais cômodos, né? O cliente ele quer se sentir já visitando, né? Conhecendo aquele ambiente, muitas vezes sem a sua presença. Lembrando que cada vez mais o consumidor está sensível, e uma grande parcela dos nossos consumidores ele quer vivenciar essa experiência sozinho. Ele quer primeiro conhecer, ele quer sentir, ele quer se ver integrando aquele ambiente, para depois ele ter uma presença sua e fazer uma visita, marcar uma hora para conhecer o imóvel, né? E aí outra dica, você, né, ou se você tiver um profissional para fazer essas fotos, você mesmo, você saber ter noção mínima de fotografia, né? Pequenos ajustes de foco, né? Às vezes a gente vê alguns anúncios aí que despertam um lado não tão bom como consumidor. Você fala: poxa vida, não acredito que essa empresa está anunciando esse imóvel que é tão bonito, mas essa qualidade dessa foto aqui não
Isso não acontece. Né? Eu tenho certeza que não acontece na realidade de vocês profissionais que são os nossos alunos aqui do CETEPS. Mas com muitos colegas de vocês aí fora, a gente percebe que tem esse tipo de anúncio que você fala, poxa vida, não é uma coisa tão profissional, mas poderia ser melhorado. E hoje a gente tem tantas ferramentas que melhoram isso. Né? Só para registrar, eu trouxe aqui uma foto, né? É o mesmo ambiente, né? Para mostrar que não existe milagre por uma foto mal tirada. Aqui uma foto totalmente sem problema de luminosidade, né? De coloração, de posicionamento. Aqui é a mesma foto depois de tratada. Né? Então assim, é uma dica que eu deixo para vocês terem esse cuidado. A gente tem alguns sites que fazem esse tipo de correção. Tem muita, pessoal, eu volto a repetir, tem muita ferramenta boa, né, e disponível na internet que a gente pode usar. Ah, minha empresa não tem condição de contratar, ou eu não tenho condição de contratar um profissional. Vou buscar um tutorial. Vou de noite, vou estudar, vou pesquisar, né? Vou começar a ver vídeo. É assim que a gente aprende. É assim que a gente aprende. E se você não aprender assim, o seu concorrente está aprendendo e ele vai se sobressair. Não se esqueça que o profissional ele precisa estar bem qualificado e estar em constante adaptação. Né? Aqui alguns problemas mais comuns de você, que ainda acontece nos anúncios que a gente vê de alguns imóveis, né? É você misturar objeto pessoal, né? numa foto de imóvel, né? Animal, né? Pessoas. Eu sei que muitos de vocês podem falar, isso comigo não acontece. Ótimo. Mas são coisas que a gente está falando do ponto de vista do uso do marketing digital, do marketing imobiliário em redes digitais. Essa pesquisa aponta que isso causa uma antipatia, né? E arranha a imagem da sua empresa enquanto profissional. Já falamos também, problemas mais comuns é de questão de você ter luminosidade no seu ambiente que você vai propor, né? Ter um ambiente luminoso, saber posicionar, não ter mancha, né? Problema de enquadramento, problema de questão de sujeira, né? Aqui se ele abrisse a cortina um pouquinho mais, fizesse um posicionamento diferente, ele teria um ângulo perfeito, tá? Desorganização. Isso aqui são fotos que foram tiradas de alguns sites que estão rodando aqui no Brasil. Por incrível que pareça. E são coisas, não é coisas de muito tempo atrás, não. Né? Às vezes a gente traz uma coisa um pouco mais caricata para dizer, não, eu preciso me atentar, porque às vezes um pequeno detalhe que eu esqueço, né, pode contribuir a arranhar, volta a arranhar a minha imagem. Bom, você já, né, tem noção de fotografia, você já tem o imóvel, né? Você tem que preparar aquele ambiente, você tem que fazer que o comprador ou o inquilino, né, ele se sinta dono do imóvel. Então você tem que conversar com o proprietário, se o proprietário estiver junto, para atender, ou você mesmo como corretor de imóvel, você tem que estar preparado, conhecer aquele imóvel, né? Pequenos detalhes, né? Ele mexe com a emoção do comprador, né? Outra coisa, pessoal, limpeza. Limpeza é fundamental. Mesmo se você for levar um potencial comprador para verificar, para conhecer um imóvel na planta, mantenha o ambiente da empresa, do imóvel limpo, né? Tem coisa pior, eu já tenho experiência de visitar imóveis, showroom de algumas empresas com construção, né? Para você chegar naquele ambiente, você tem que passar por um monte de sujeira, um monte de coisa. Isso é ruim, isso é uma coisa tão... Isso eu falo para você com um olhar de consumidor e com um olhar um pouco crítico. Isso acontece ainda. Tá? Evitar excesso de móveis e objetos, né? De repente você consegue quebrar a rigidez de um ambiente que está ali, mesmo sem móveis, né? Está pintado. Coloca um vaso de flores ali para dar um olhar diferente no ambiente, né? Se não tiver o imóvel, você coloca pelo menos um quadro na parede, uma pequena mesinha com os livros, uma cadeira para quem for ali com a família se sentar. Isso mostra uma acolhida, mostra uma preocupação de você e faz a diferença na hora de você divulgar o seu imóvel.
né? Aqui só alguns lembretes, né, de que antes de você publicar um anúncio, você tem que ter uma descrição eficaz, você colocar aí um ou dois benefícios daquele imóvel, né? Colocar um título atraente, um título criativo, né? Se possível, né, colocar, se for uma política da empresa, mas aí o cliente, eu particularmente como consumidor, eu já quero saber preço médio, valor de condomínio, IPTU, isso são fatores que influenciam a nossa decisão de compra. Olha, se eu vou comprar um imóvel de R$500 mil, eu preciso saber, ter noção de condomínio, quanto que eu vou pagar de condomínio por mês, pelo menos valor estimativa, quanto que está o metro quadrado daquele mesmo imóvel similar na região, para eu ter uma noção de IPTU, né? Ou seja, quanto mais informação, ela melhora os contatos, né? Você evitar a abreviação, você colocar palavras simples. Hoje, o simples é o chique. Quanto mais simples, mais claro, mais objetivo você ser, você consegue se comunicar com o seu cliente, independente do perfil socioeconômico que ele tenha, né? Você organizar seu texto, você usar palavras para emoções, para estímulo, né? Você usar um pouco de técnica de psicologia, de coaching, para você despertar o interesse daquele cliente e ele vir te procurar. Bom, fala um pouco sobre redes sociais, né, para alavancar o marketing imobiliário. Ou seja, já falamos, isso é só para resumir um pouco nosso encontro, né? As redes sociais ou redes digitais aplicadas no marketing imobiliário, ela pode virar máquinas valiosas de geração de leads, ou seja, ela pode gerar interesse. E a todo momento, durante esses nossos 2 encontros, a gente vem falando sobre isso, né? Ela faz parte do nosso dia a dia. E se ela for utilizada de maneira estratégica, é um espaço importante para corretores e imobiliárias impulsionarem seus negócios. Isso é fundamental. Estou falando para você, profissional que está aqui conosco na Escola CETEPS. Você tem uma ferramenta importante no seu dia a dia profissional. Que você precisa saber usar, você precisa otimizar para que isso transforme e melhore o seu funil de vendas, né? E a gente vai citar agora já quais são as principais ferramentas sociais e digitais que a gente tem disponível. A mais conhecida delas é impossível você não citar a maior rede social do mundo ainda, né? Que pese, tem muita gente que está migrando, mas desde 2004 para cá, o Facebook é uma ferramenta poderosa de venda de imóveis. Eu falo isso para vocês como cliente. O último imóvel que eu comprei, ele foi despertado através foi um lead, né, que minha esposa viu no Facebook dela. E ela começou a gerar expectativa, enfim, acabamos comprando esse imóvel. Então é uma ferramenta muito poderosa, né? E é um ambiente primordial que você, como profissional da área, você não pode abrir mão, né? Hoje nós temos cerca de 116 milhões de usuários no Facebook no Brasil. E o Facebook é importante você ter uma página informativa e funcional, né, para auxiliar os clientes a chegar até ela. Ou seja, você utilizar esse espaço para consolidar o seu posicionamento no mercado e criar uma identidade visual da sua marca. Às vezes o Facebook ele vai despertar a atenção e ele vai te remeter para uma página que você tem na internet. Mas ainda é o principal instrumento de captação de clientes. Né? O Instagram, né? E o Instagram tem uma rede social que vem com muita força. Ela é uma rede mais recente, mais nova, né? O Instagram foi pensado inicialmente para ser usado móvel, ou seja, através de para uso em celular, né? E o propósito é compartilhar fotos e vídeos, mas muitos corretores e imobiliárias eles já utilizam o Instagram como meio de se comunicar com os clientes. O Instagram é aquela coisa mais dinâmica, é aquela coisa que você precisa estar sempre atualizando, porque senão você não consegue manter aquele cliente. Se ele entra 2, 3 vezes no seu Instagram e percebe que é uma coisa desatualizada ou informação de semana passada,
isso acaba não despertando mais o interesse dele. Por ser uma página mais visual, ela é um ótimo lugar para você divulgar imagens e vídeos, né? E hoje tem cerca de 122 milhões de usuários. Esse é hoje uma das ferramentas mais populares, né? O WhatsApp Business, é a principal rede social do marketing imobiliário, se não for a principal. Mas eu continuo dizendo, a principal porta de entrada é o Facebook, mas a ferramenta principal de você comunicar com a maior velocidade com o seu cliente hoje ainda os grupos de rede social do WhatsApp. Esse ele veio para substituir aquele antigo canal que a gente tinha de mala direta, de você começar a disparar telefonema para o seu cliente. Hoje você consegue se comunicar, se você tiver uma carteira de clientes que você prospectou com muita tranquilidade, com muita seriedade, você consegue comunicar com seus clientes através daqui, né? E o WhatsApp Business é aquilo que eu já falei, você permite criar um perfil comercial, né? Você pode enviar ofertas, você automatiza, você usa uma ferramenta chamada Chatbot, onde você através de inteligência artificial, você conversa com o seu cliente. E nós temos também cerca de 165 milhões. O LinkedIn é uma ferramenta que ele é usado o mundo todo, tem cerca de 775 milhões de usuários. No Brasil só tem cerca de 56 milhões. É uma ferramenta mais profissional, né? Ou seja, é uma ferramenta, enquanto o Instagram, às vezes você é bombardeado, Facebook, por vida social, sei lá, outro tipo de informação que não te interessa, o LinkedIn foi criado pensando em você estar para fazer negócios. Então, corretor ou técnico de transação imobiliária que se preze, ou imobiliária que se preze, ela tem um perfil do LinkedIn, mesmo tendo Facebook e mesmo tendo Instagram. O Twitter é uma outra rede de comunicação que a característica principal é mensagens curtas, né? Você faz pequenas publicações, né, de forma rápida e de forma mais ágil, e com isso você consegue alcançar uma parcela de formadores de opinião, e isso pode despertar o interesse para o seu negócio e isso viralizar, como se diz nas redes sociais, né, e o nome da sua empresa está junto. Então, o Twitter não é o melhor local para você colocar um anúncio de imóvel. Mas se a sua imobiliária possuir um blog, um canal no YouTube, através do Twitter você consegue comunicar e remeter as pessoas para essa ferramenta. O TikTok é a nova mania que surgiu aí, principalmente na pandemia. É uma das redes mais usadas no Brasil, principalmente por, né, quem gosta de celebridades, os famosos aí, a juventude, né? Mas as empresas estão chegando, né? Com a pandemia, muitos começaram a entrar e as empresas estão descobrindo esse nicho aqui. Apesar de termos apenas 5 milhões de usuários no Brasil, né? Através dos pequenos filmes, algumas imobiliárias estão começando a se comunicar com esse público, principalmente um público jovem, que vem aí com uma força consumidora muito grande. Lembrando que o TikTok no mundo já tem cerca de 1 bilhão de usuários. E aqui algumas dicas que nós deixamos, né? Você ter um site, ter um visual, como diz a linguagem do marketing, visual clean, né? Ele é neutro, sem muitas cores, né? Para facilitar você ter uma busca simples e uma navegação prazerosa. Você ter possibilidade de através de cores, você induzir o cliente a descobrir informação, ele mesmo se navega, ele mesmo descobre, né? Sempre lembrando, ter um espaço para o cliente falar com você, ou mesmo através do WhatsApp Business, ou um telefone de contato, ou um fale conosco, ou um e-mail para mandar mensagem, né? E possibilidade de você ter atendimento online. Essa aqui é uma dica de formulário para você ter no seu site, para começar a capturar cliente, né? Aquela informação básica, mas que o cliente que tiver interesse, ele deixa isso aqui. Lembrando que a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, protege, isso aqui são dados sigilosos que você precisa ter cuidado, saber tratar disso. Tem uma outra dica que eu deixo, né? Algumas empresas ainda usam muito e-mail marketing, que pesa a gente como consumidor reclamar de estar recebendo todo dia aí centenas de e-mails, mas é uma ferramenta que ainda é usada, né?
ela possibilita você, aquele cliente que você já teve uma interação com ele, você começar a mandar mensagem para despertar o interesse e remeter para que ele procure outras redes sociais suas. Agora, acompanhamento de clientes é a chave. Essa é a principal dica que eu deixo. Se você está se propondo a entrar no marketing imobiliário usando redes sociais, redes digitais, você precisa estar preparado, você precisa acompanhar, você precisa saber interagir com o seu cliente, né? Porque se você não acompanhar, grandes partes dos seus contatos não serão respondidos, né? A velocidade de resposta é fundamental. Você tem uma boa gestão, uma ferramenta um software para fazer gestão de clientes, trabalhar alertas por e-mail para você ter sua equipe de trabalho, né, antenada com agenda para responder o seu cliente. E uma boa retenção de cliente, ela começa no atendimento. E para finalizar, uma dica para você escolher um bom portal para divulgar os seus produtos é você avaliar retorno de investimento, ter vários portais, né, spots gerar contatos, fugir, ter uma ferramenta que faça exportação automática de anúncio e entender um pouco de posicionamento de anúncio. Esse anúncio eu vou publicar aqui, nessa página, esse aqui aí. Eu sugiro você ter uma orientação de um profissional de mercado, profissional de marketing, né? Alguém com formação em redes sociais. Isso te facilita, isso te dá um diferencial para você. E, sobretudo, monitorar, além de acompanhar, monitorar o seu investimento. E, por fim, essas são algumas sugestões que eu deixo para você fazer ferramentas digitais para corretor de imóveis. Muito daquilo que eu falei de ferramentas que estão disponíveis, você consegue capturar nesses links aqui e baixar na sua máquina, usar isso de forma gratuita, né? Isso está disponível, o endereço está aqui, deixo também como dica para vocês. Essas são as referências, né? O material de pesquisa com o qual eu me baseei, além da minha experiência profissional, mas a gente se baseou nisso aqui porque tudo que a gente se propõe a falar, e essa é a premissa da nossa escola, você tem que falar, você tem que ter uma fundamentação teórica, você tem que ter um lastro de verdade, né? E a gente está vivendo um momento de tantos fake news, nós profissionais que queremos ser sérios, a gente precisa ter a informação segura do nosso lado. Por fim, né, eu espero ter me feito entender por vocês, ter conseguido comunicar, né? Deixo o meu sucesso, o meu agradecimento, que vocês consigam se diferenciar no mercado de trabalho, né? Desejo sucesso para todos, vocês têm os meus contatos, mais uma vez me coloco à disposição para a gente conversar através de WhatsApp, de Instagram. Desejo sucesso a todos e nessas caminhadas da vida, eu espero poder cada vez mais encontrar com vocês e cada vez que eu encontrar com vocês, ver que vocês estão aproveitando o conhecimento e estão usando isso para gerar vendas, gerar negócios, gerar sucesso e gerar qualidade de vocês, para sua família. Muito obrigado, gratidão.